Show me the money. Olá pessoal, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2023. Réveillon tá chegando. E ontem o Ibov fechou numa levíssima alta, né? 0,08 aos 126.903 pontos. Um dia marcado pela falta de grandes amplitudes, com o PIB brasileiro surpreendendo positivamente, mas o temor de uma economia mundial mais fraca derrubando empresas exportadoras de commodities. Nos Estados Unidos, o JOLTS trouxe a criação de 8.700.000 vagas de emprego, né, ali em outubro, número consideravelmente menor do que os 9,3 milhões projetados pelo consenso, indicando então uma desaceleração da economia. E apesar do recuo dos juros por lá, a expectativa é que a desaceleração da economia seja sentida também no balanço das empresas, né? Embora a gente tenha esse cenário um pouco dicotômico, o Nasdaq, com maior participação das chamadas empresas de crescimento, avançou 0,31. A curva de juros no Brasil teve um fechamento mais misto, ficando entre o desempenho dos treasuries de fechamento, né, devido ao JOLTS, enquanto a economia mais aquecida por aqui, depois da divulgação do PIB, né, acabou jogando do outro lado. Portanto, um ambiente misto para os juros, as ações de empresas mais ligadas ao mercado doméstico tiveram um desempenho legal. Então, Pão de Açúcar, CVC e Magalu subiram 12,3%, 7,8% e 7% respectivamente, né? Ainda sobre o Pão de Açúcar, essa alta veio de forma mais categórica depois que o broadcast divulgou fortes rumores envolvendo uma proposta na mesa do alto escalão do grupo, né? Em outubro, houve rumores no mercado de que o grupo poderia se transformar numa corporation, ou seja, uma companhia sem controle definido como parte da estratégia da saída do controlador Cassino da América Latina. E se fosse esse o caminho, né, grandes gestoras como Patria e Advent eram cotadas como potenciais interessadas, tá? Hoje o Pão de Açúcar faz o seu Investor Day entre as 9 horas e meio-dia, no horário de Brasília. Alguma novidade pode surgir. Ainda na sessão de ontem, Vale e Petrobras pressionaram, né, o índice, jogaram lá do contrário, e o dólar fechou numa queda de 0,45 a 4,93. Coisas importantes para a gente olhar para hoje, tá? Primeiro, a Alesp encerrou depois da meia-noite a discussão envolvendo o projeto de lei de privatização da Sabesp e concluiu as 6 horas mínimas necessárias para a votação de um projeto de regime de urgência. A apreciação da matéria fica para hoje, às 5h30 da tarde, e deputados da base já contam com a aprovação do projeto. As apostas estão num placar que pode variar entre 50 e 60 votos favoráveis para ser aprovado, e o projeto de lei precisaria de uma maioria simples, que seria ali no número de 48, tá? Deve acontecer, portanto. Ainda falando aqui em notícias, antes da gente entrar na abertura, de acordo com a Reuters, a Arábia Saudita reduziu o preço do petróleo Arab Light para clientes asiáticos em janeiro pela primeira vez em 7 meses. Uma redução de 50 cents o barril em relação a dezembro para 3,50 por barril acima das cotações de Dubai, tá? Para a abertura de hoje, os mercados mundiais amanhecem no campo positivo, impulsionados por uma queda nos rendimentos dos treasuries devido ao aumento das apostas de que o ciclo de aperto monetário dos principais bancos centrais atingiu seu pico. O mercado de trabalho segue sendo o foco principal, com o relatório de emprego da ADP de novembro previsto para essa manhã, com o consenso da segue prevendo a criação de 130 mil vagas. E enquanto isso, na Venezuela, muito barulho, né? O ditador Nicolás Maduro mandou criar o estado de Guiana Essequiba e ordenou a estatal PDVSA que distribua licenças para exploração de petróleo na região de Essequibo, que corresponde a 70% atualmente do território da Guiana. Então teve o referendo, né? E agora ele vai para cima, pelo visto. Vamos ver como o Brasil e Estados Unidos se posicionam com essa questão. A Guiana não tem condições de se proteger sozinha, né? Por aqui no Brasil, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, adiou para a próxima semana a votação do projeto de lei das apostas esportivas. E na frente de dados sai o resultado primário do mês de outubro, com um consenso da ELSEG prevendo um superávit de 17,6 bi e o índice GPDI do mês de novembro. Olhando então para os futuros, Dow Jones sobe 0,14, S&P 0,24, Nasdaq 0,32, na Europa também, bolsa subindo aí de 0,4 a 0,6. Nas commodities, o Brent recua 0,87, voltando agora para $76,52 o barril. Cada vez mais, né, a Petrobras negociando com um prêmio importante em relação à paridade internacional.
Na bolsa chinesa de Dalian, a commodity está em alta, ou seja, o minério de ferro de 2,76 a $130,15 a tonelada. Em Singapura subiu 2,21 para $131,65, o que significa, logicamente, que nós temos então um ambiente positivo para o minério, temos um ambiente positivo para os futuros e um nem tanto para o petróleo. Agora, para as criptos nem se fala. O Bitcoin chegou a ultrapassar os $44 mil agora há pouco. Ele continua, né, então, o seu ritmo de avanço importante dos últimos dias, ainda com o advento desse fechamento de juros, mais o hype da possibilidade dos ETFs sendo aprovados, né? Então, enfim, a gente está vendo esse movimento fazendo com que o Bitcoin chegue ali quase a $44 mil, subindo mais de 5% hoje, o Ethereum a 2.262, subindo aí praticamente 3%, tá? Ainda no noticiário importante, pessoal, a AGU deflagrou uma ofensiva no STF para evitar a retomada de algumas restrições para que políticos ocupem cargos de direção de estatais num delicado julgamento para o governo previsto para ser retomado na quarta-feira, segundo disseram fontes do tribunal e do governo ouvidas pela Reuters, tá? Esse é um caso sensível porque o governo Lula tem usado esses cargos para atender indicações de partidos que dão sustentabilidade política no Congresso, notadamente, né, aqueles do Centrão. O próprio presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, é um dos nomes em risco, já que, enfim, ele participou de candidatura a eleições pouco tempo atrás, estava no Senado, enfim. Então, caso haja uma mudança na percepção, lembrando que a decisão do Lewandowski antes de sair do cargo acabou diminuindo várias dessas restrições, né? Mas caso elas retornem, tem muitas pessoas já no conselho ali da Petrobras e também o próprio executivo chefe, né? O próprio Jean Paul Prats também passaria por alguns percalços. Vamos seguir monitorando. A segunda notícia é que a WEG anunciou um investimento de 1,2 bi ao longo dos próximos 3 anos para a expansão da capacidade de produção de transformadores no Brasil, México e Colômbia. E com isso a companhia prevê aumentar sua capacidade de produção em aproximadamente 50%, com um cronograma de investimentos prevendo a conclusão das obras até dezembro de 2026. E por fim, ontem as ações da Apple subiram um pouco mais de 2% em Nova York e atingiram mais uma vez o valor da empresa como um total acima de 3 trilhões de dólares, tá? Primeira vez que foi atingido foi em junho, atingiu brevemente, né, e perdeu força ali em dezembro de 2022 durante negociações intradiárias, e aí teve um fechamento em junho acima desses 3 tri, e agora a gente está vendo, né, a empresa conseguindo mais uma vez atingir esse nível num ambiente macro um pouquinho mais favorável que talvez possibilite a manutenção e permanência nesse valuation super importante e expressivo. Essas são as principais notícias de hoje. Um bom dia, bons negócios, até mais. Tchau, tchau.